Vamos lá então, jovenzinhos. Nós vamos, nessa aula de Física Linda, retomar alguns conceitos que vocês viram nos vídeos que eu havia postado para vocês. O pessoal vai chegando aí, eu vou admitindo na sala. Se alguém tiver dúvida, jovens, pode mandar aí no chat, que eu vou respondendo para vocês aí também, tá bom? Tem gente chegando ainda. Aí. Bom, jovens, o primeiro conceito que eu quero retomar com vocês aí, porque ele é muito importante, é a partir dele que nós vamos conseguir construir todo o nosso raciocínio de cinemática, é o conceito de referencial. Beleza? Por que eu preciso definir um referencial? Porque é só a partir dele que eu posso dizer, eu posso afirmar que um corpo está ou não em movimento. Então, por exemplo, agora, eu, professor Everton, eu estou em repouso ou em movimento? Depende. Eu posso estar em repouso se o meu referencial for aqui o quadro que está atrás de mim. Mas eu estou em movimento se o meu referencial for o Sol, por exemplo. Porque eu estou girando junto com a Terra em torno do Sol. Então, em relação ao referencial Sol, eu mudo de posição. Eu estou em movimento. Então, sempre, jovens, sempre, para definir repouso ou movimento, nós temos que adotar um referencial. Um exemplo clássico que sempre aparece, galera, o ônibus está lá com o cobrador e o motorista, andando de boas, tem um passageiro dentro do ônibus e um passageiro no ponto aguardando o ônibus. O cobrador, em relação ao passageiro que está dentro do ônibus, está em repouso ou em movimento? Repouso, porque os dois se movem juntos. Agora, o cobrador, em relação ao passageiro que está lá fora, em repouso ou em movimento? Movimento, porque se o passageiro está paradinho no ponto e o cobrador vai se aproximando junto com o ônibus, a posição muda com o passar do tempo. Então, ele está em movimento. Então, o mesmo corpo pode estar em repouso ou em movimento. Depende do referencial que você adota para fazer a sua análise, tá bom? Por isso que é tão importante ter bem clara qual é a função do referencial. É ele que vai nos dizer se o corpo está em repouso ou em movimento. Bom? Mais duas definições, jovens, que são bem importantes, mas são bem simples também. Primeiro, corpo extenso e ponto material. Como assim corpo extenso e ponto material? Pense o seguinte, vou falar primeiro do ponto material. Nós organizamos uma viagem, nós voltamos da pandemia, todo mundo vivo, feliz e alegre, e a gente resolve fazer uma viagem de final de ano para comemorar, e nós vamos todos para Salvador. Mas nós vamos de carro. Olha que loucura, vamos todos nós dentro de um único carro, olha que doideira. Jovens, concordam comigo que o tamanho do carro, comparado com a trajetória que a gente vai percorrer daqui de Curitiba até Salvador, é muito pequenininho, que eu posso desprezar esse comprimento do carro, que não vai fazer diferença se nós estamos indo de carro, de van ou de ônibus, inclusive, se eu comparo esses comprimentos com a trajetória total que eu vou percorrer. Então, o que eu posso afirmar nesse caso? Que esses veículos eles são um ponto material comparado com a trajetória que nós estamos percorrendo. Agora, pensando no caso de um corpo extenso, vou fazer um desenho para vocês aqui. Ó. Tem aqui uma montanha e aqui outra montanha. Eu tenho um trem vindo aqui que precisa passar para o outro lado. Então, para solucionar esse problema, os seres humanos construíram aqui uma ponte. Tá bom? Então, tem aqui, eu vou fazer a ponte de outra cor. Tá aqui, ó, uma ponte para que o trem possa atravessar. Beleza? Vamos supor que essa ponte tem 100 metros de comprimento e o trem tem 50 metros de comprimento. Então, vou desenhar o trenzinho aqui, ó. Aqui o trenzinho. Eu sei que não está muito bonito, mas dá para entender a lógica, né? Ó. Tá a rodinha do trem. Tá ali o trenzinho, beleza? Jovens, eu vou escolher um ponto do trem para começar a nossa análise. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. O comecinho do trem. Se esse ponto andar só o comprimento da ponte, que é 100 metros, o trem vai chegar, ó, vai andar os 100 metros e ele vai chegar aqui. Ele não atravessa totalmente a ponte, porque o corpo do trem fica em cima da ponte. Então, para que eu tenha o trem atravessando toda a ponte, ele vai ter que andar além do comprimento da ponte,
mais o comprimento dele, para poder sair aqui, ó, de cima da ponte. Aí, quando o nosso trenzinho chegar nesse ponto aqui, aí eu posso dizer que ele atravessou a ponte. Quantos metros esse trem andou no total? Ó, pegando esse ponto que eu tinha falado para vocês, ó, ele andou tudo isso aqui. Ele andou o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Nesse caso, eu tenho que levar em conta o comprimento do trem, porque o comprimento do trem é comparável com a trajetória que eu estou analisando, que é aquela ponte. Beleza? Se eu pensasse nesse mesmo trem de 50 metros, saindo de Curitiba e indo para Salvador, o mesmo exemplo, eu precisaria me preocupar com o comprimento do trem? Não, porque a distância daqui a Salvador é muito, muito, muito grande. Não vão ser 50 metros que vão fazer a diferença na tua análise, tá bom? Então, essa é a relação de corpo extenso e ponto material. Jovens, 90% dos nossos exercícios vão estar aqui, ó, em ponto material, beleza? Porém, em alguns casos, aí, mais ou menos uns 10%, vão ser corpo extenso. E eles vão aparecer aqui, ó, os exercícios de corpo extenso, para nós agora no começo. Porque depois que a gente começar a pensar em movimentos mais sofisticados, a gente vai automaticamente desprezar a dimensão do objeto e vai pensar nele como um único ponto, para poder facilitar a nossa análise. Beleza? Então, referencial, corpo extenso e ponto material. Jovenzinhos, se tiverem perguntas, mandem aqui no chat, que eu vou respondendo para vocês. Beleza? Legal. Então, fechamos essa relação de referencial, corpo extenso e ponto material. Agora, tem mais uma definição importante que eu quero chegar com vocês, que é de movimento mesmo. Como é que eu posso medir, por exemplo, o movimento desse corpo? Mas, para poder escrever a equação que nós vamos usar para medir o movimento do corpo, eu quero definir com vocês primeiro a diferença de deslocamento e trajetória. Aí. Ó, nós temos duas residências aqui, tá bom? Residência A e residência B. Vou desenhar a A aqui nesse ponto e a B aqui. Jovens, qual é o caminho mais curto para sair de A e vir para B? O caminho mais curto é uma linha reta, certo? Então, esse aqui, ó, é o caminho mais curto para ir de A para B. Porém, pensa comigo, quando você sai da tua casa, não agora na pandemia, ninguém está saindo de casa, né? Mas quando não tem a pandemia, você sai da sua casa e vai na casa do seu colega. Você consegue sair numa linha reta da tua casa até a casa dele? Não dá, porque no meio tem a casa das pessoas. Você não vai ficar entrando nas casas das pessoas, nos terrenos aí, para poder chegar no colega. Então, normalmente, você tem que ir mudando, passa por uma quadra, passa por outra quadra, volta aqui, nesse negócio de uma lanchonete que tem promoção, vai lá, faz um lanche, vai, pá, chegou na casa do colega. Concordam comigo que essa trajetória 1 e essa trajetória 2 são diferentes? Portanto, jovens, trajetória está associado ao caminho que a pessoa percorre para sair de um ponto e chegar ao outro. Aqui eu tenho a trajetória 1 e aqui eu tenho a trajetória 2. Beleza. O que vai ser o deslocamento? O deslocamento vai ser a distância que vai do ponto final ao ponto inicial. Concordam comigo que mesmo tendo trajetórias diferentes, os dois caminhos levam ao mesmo deslocamento, porque a distância da casa A em relação à casa B não muda. A distância continua sendo a mesma. Então, o deslocamento, galera, nós vamos defini-lo assim, ó, ΔS. O que é isso, professor? Essa letra grega, delta, que parece um triângulo aqui, ela, para a física, representa a variação. É sempre o valor final menos o valor inicial. E S representa a posição. Deve pensar, professor, se a variação de posição deveria ser ΔP, mas posição vem do inglês space, por isso o S, tá bom? Eu, professor Everton, vou desenhar aqui, ó, um eixo de coordenadas. Vou colocar aqui o meu eixo de coordenadas, vou dizer que o sentido positivo é para cá, que aqui onde está a casa A é a posição 0, e aqui onde está a casa B é a posição 50 km. Sabe quando você está viajando e você vai vendo a marcação da BR, quilômetro 50, quilômetro 100, quilômetro 180, é como se fosse essa marcação, quilômetro 0
e quilômetro 50. Então, para fazer o deslocamento desse ser humaninho aqui, eu vou fazer variação, valor final, posição final, menos posição inicial. Ora, pois, jovens, acompanhem com o tio Everton aqui. Qual que é a posição final? 50. Qual que é a inicial? 0. Portanto, 50 menos 0, 50. Ou seja, esse ser humaninho aqui se deslocou 50 quilômetros. Beleza? Então, simples assim, jovens. Valor final menos inicial. Normalmente, o exercício já dá para nós o deslocamento pronto. Um veículo andou 150 quilômetros numa viagem, blá, blá, blá. Ou um atleta vai fazer uma corrida de 100 metros rasos. Ele já deu o valor da distância desse deslocamento para você. Normalmente, isso acontece. Agora, se ele dá o valor final e inicial, você faz a diferença. Faz o valor final menos inicial. Tá bom? Pensando em mais um raciocínio possível aqui ainda, jovens. Como que eu posso saber quão rápido esse ser humaninho foi de A para B? Para calcular rapidez, jovens, nós vamos pensar em outra definição, que é a definição de velocidade. Eu esqueci de gravar. Vou começar a gravar agora. Não, tá gravando. Vamos começar a falar de velocidade agora. Então, rapidez está associada à velocidade. Qual velocidade que nós vamos pensar? Na velocidade média, galera. Eu sei que a velocidade média, ela não vai representar exatamente o que acontece no nosso dia a dia, mas é o que chega mais perto do nosso cotidiano, da nossa realidade, por enquanto. Então, a gente vai pensar aí na velocidade média. Tá bom? Então, como que eu vou definir velocidade média? Se você faz uma viagem e você quer calcular a velocidade média da sua viagem, o que você faz? Você divide a distância que você percorreu pelo tempo. Então, nós vamos definir velocidade média como sendo ΔS sobre ΔT. Tá bom? Deslocamento sobre tempo. Jovens, essa é a definição de velocidade média. Sempre que nós pensarmos em velocidade média, essa equaçãozinha que a gente vai usar. E por enquanto, para o capítulo 5, é só essa que a gente vai usar. Depois vão vir outros, mas por enquanto só essa. Agora, jovens, quando nós estudamos unidades de medida lá no capítulo 1, no comecinho do bimestre, nós vimos que deslocamento é comprimento, portanto a unidade vai ser metros, e tempo no sistema internacional é segundos. Portanto, velocidade no SI, galera, vai ser metros por segundo. Porém, se você olhar no velocímetro do carro, você vai ver que a unidade que tem lá não é metros por segundo, é quilômetros por hora. E aí, como é que eu faço essa conversão? Nós temos que saber essa conversão, inclusive, porque ela é muito importante. Como que eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, jovens? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Tá bom? Professor, por que 3,6? Da onde vem esse número? Pense no seguinte. Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Um quilômetro tem 1.000 metros. 1.000. Então, 3.600 sobre 1.000, 3,6. Beleza? Por enquanto, você precisa saber da onde, saber usar o 3,6. Como que nós chegamos até ele com esse raciocínio que eu expliquei, são cenas dos próximos capítulos. Não precisa se preocupar com isso por enquanto. É só lembrar esse fator de conversão em jovens, ele é muito importante. Muito importante. Vou até colocar um asterístico aqui, ó. No livro de vocês, na página 100, está escrito esse fator de conversão. Aconselho fortemente que vocês anotem lá, façam anotações, pintem, destaquem, usem cola glitter, cola bastão que você usa aí no seu material, porque é bastante importante que fique claro para vocês essas unidades, esses fatores de conversão para as duas unidades. Por mais que você não decore agora, a gente vai usar tanto até o final do ensino médio que você vai acabar memorizando. Mas é importante você destacar aí, tá bom? Jovens, de tudo aquilo que os 3 vídeos falam para vocês, são essas relações que eu quero destacar, que são as principais, as fundamentais.
tá bom? Então, eu vou apagar aqui, vou deixar um resumo aqui no quadro para vocês. Isso aqui eu já vou escrever de novo no resumo, tá bom? Para vocês terem bem claro de tudo que foi falado hoje nos vídeos e que eu falei para vocês aqui também, quais são os tópicos principais que para esse momento você não pode esquecer. Primeira coisa, jovenzinhos, a questão do referencial. Tem que saber, jovens, o que é referencial, porque tudo que nós vamos começar a construir de conhecimento e de raciocínio a partir de agora vai depender dessa relação do referencial. Se você não souber o que é referencial, você vai ficar perdido nos próximos assuntos. Beleza? Tem que saber diferenciar ponto material de corpo extenso. Estamos ouvindo o carro do ovo? Situação. Beleza. Referencial, ponto material e corpo extenso. Jovens, esses três, eles são apenas definição. Então, são três definições que vocês precisam saber para que consigam desenvolver o raciocínio que os exercícios pedem. Tá bom? Se eu penso agora em velocidade, como que eu determino a velocidade média de um corpo que se movimentou? A sua velocidade média vai ser deslocamento sobre tempo. ΔS sobre ΔT. Tá bom? E lembrando que, se você tem a unidade em metros por segundo, você precisa saber convertê-la para quilômetros por hora e vice-versa. Então, como é que é essa conversão que nós precisamos fazer aqui? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 e de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Eu sei que eu falei bastante coisa, nos vídeos tinham várias coisas, mas, jovens, o principal está aqui, tá bom? Nós vamos depois definir ainda sentido de movimento, quando é positivo, quando é negativo, qual é o nome que você usa, mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. É essas informações aqui que precisam estar bem claras para vocês, tá bom? De novo, referencial, ponto material, corpo extenso e a definição da velocidade média e as transformações de unidades. Beleza? Jovenzinhos, até aqui. Abra os coraçãozinhos de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá, mandem aí pelo chat que eu já respondo a vocês. Vou dar 2 segundos para vocês mandarem dúvidas. Senão eu vou entender que não tem dúvidas. A gente vai começar a brincar com alguns exercícios aí. 3, 2, 1, 0. Não há dúvida, jovens. Então vamos brincar com exercícios. Galera, página 103, se não me engano, 102. Não, página 101. Nós vamos brincar com o exercício 4 dessa página. Tá? Jovens, eu aconselho fortemente que vocês resolvam primeiro os exercícios da atividade complementar, tá bom? Por quê, jovens? Porque o livro ele já vem com alguns exercícios pesados, alguns exercícios que têm um raciocínio um pouquinho mais difícil para a gente conseguir resolver. E eu montei os exercícios complementares pensando em exercícios mais básicos, em exercícios que vocês consigam fixar todos esses conceitos para daí a gente começar a aprofundar. Então, esse exercício que eu vou fazer com vocês, ele só vai usar a equação da velocidade média. Porém, vai ter um raciocínio um pouquinho mais sofisticado. Por isso que eu escolhi para fazer com vocês aqui. Beleza? Então, vamos lá, galera. Diz assim o enunciado do exercício. Página 101, o exercício 4. Diz assim o exercício. Quem chegou agora aí na sala, página 101, exercício 4. Tá bom? Diz assim, ó. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 quilômetros em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 quilômetros.
Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Então, para quem chegou agora, é exercício 4, página 101. Então, a Juliana tem uma velocidade média que ela corre todos os dias. Vamos calcular primeiro essa velocidade média, tá bom? Então, eu vou usar a definição, jovens. Eu sei que velocidade média é deslocamento sobre tempo. Qual é o deslocamento que a Juliana sofreu na corrida que ela fez ali? O exercício disse que foi de 5 km. E em quanto tempo ela percorreu os 5 km? Em meia hora. Jovens, meia hora é 0,5 hora, tá bom? Por isso, 0,5 aqui, meia hora. 5 divididos por 0,5, galera, vai dar uma velocidade média de 10 km por hora. Então, normalmente, quando Juliana faz as corridas dela, ela tem essa velocidade média, tá bom? Porém, o instrutor mandou ela reduzir essa velocidade em 40%. Jovens, se ela tem 10 km de velocidade, 10 km, vou fazer lá em cima, não vou fazer aqui embaixo, não, vai ficar escrito. 10 km por hora é 100% da velocidade de Juliana. Se ele mandar ela reduzir em 40%, quantos por cento que sobram, jovens? 60%. Então, eu quero saber quanto que vai ser 60% dessa velocidade. Quem manja uma das manjarias dos rolês já consegue fazer de cabeça, né? Vai dar 6. Mas quem não consegue, não tem problema, faça como eu. Faz o produto cruzado, é uma regrinha de 3. Então, vai ficar 100 vezes x igual a 10 vezes 60, que é 600. Faz tchucu-tchucu aqui, ó. Passa a vara nos dois zerinhos de cada lado. E aí, no final do dia, você pode escrever que a velocidade dela para a prova, segundo a orientação do seu instrutor, é de 6 km por hora. Fechou? Então, sabemos qual é a velocidade que ela vai desenvolver a prova, 6 km por hora, por orientação do seu instrutor. Mas não era isso que o exercício pedia para a gente, né? O que o exercício pedia era quanto tempo a Juliana vai levar para percorrer a prova de São Silvestre, beleza? Então, eu vou usar a relação da velocidade média, jovens. Vou reescrever a equaçãozinha aqui embaixo, ó. Se eu quero calcular o tempo, eu tenho que tentar isolar esse tempo. Então, ele está aqui embaixo dividido. Eu passo para o outro lado, multiplicando. Então, eu posso escrever que o tempo vezes a velocidade média é o deslocamento. Porém, eu quero calcular o tempo. Então, essa velocidade que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, eu posso escrever que a variação de tempo vai ser o deslocamento dividido pela velocidade média. Jovenzinhos, vamos fazer continha juntos aqui? A prova de São Silvestre tem quantos quilômetros? Qual vai ser o deslocamento dela nessa prova? O livro nos disse que é de 15 quilômetros. Então, o deslocamento aqui ele é de 15 quilômetros. Em quanto de velocidade ela vai percorrer esses 15 quilômetros? 6 quilômetros por hora. 15 sobre 6, jovenzinhos, vai dar quanto? 2,5 horas. Se você olhar nas alternativas, galera, tem 2,5 horas? Não. Mas tem 2 horas e uma parte quebrada. 0,5 hora, meia hora são 30 minutos. Então, nós podemos escrever que são 2 horas e 30 minutos, que é a alternativa D de Deus. Beleza? De novo, só usamos a equação da velocidade média, percebe?
Só que é um exercício um tanto quanto sofisticado e elaborado em termos de raciocínio. Então, vamos retomar o raciocínio que é necessário para esse exercício aí de novo, jovens. Ó, eu calculei primeiro a velocidade média da Juliana normalmente. O exercício me disse que ela corre 5 km em meia hora. Então, 5 sobre 0,5, 10 km por hora. Essa é a velocidade média da Juliana. O instrutor falou para ela reduzir a velocidade em 40%. Então, se ela vai reduzir em 40%, sobram 60% da velocidade que ela tinha. Então, 10 km por hora é 100% da velocidade, 60 km por hora vai ser x. Faz tipo aqui, ó, produto cruzado, 100x vai ser igual a 600, corta os dois L de cada lado da igualdade, no final do dia você encontra uma velocidade de 6 km por hora. O que é essa velocidade aqui? É a velocidade com que ela vai percorrer a prova de São Silvestre. Beleza? Jovens, o exercício pedia para nós quanto tempo ela ia levar para percorrer a prova de São Silvestre. Então, eu precisava pensar em tempo. O que eu fiz? Ó, olhei para a equação da velocidade média que eu já conhecia. E vi que tinha tempo aqui. Como eu quero calcular o tempo, eu isolei ele. Ó. Ele estava dividindo, passou para o outro lado, multiplicando. Ficou lá, ó, tempo vezes velocidade igual a deslocamento. Como eu quero calcular o tempo, a velocidade que estava multiplicando, a gente passa dividindo. Portanto, o tempo vai ser deslocamento sobre velocidade. O deslocamento é o quanto ela vai correr na prova de São Silvestre, 15 km. Velocidade média eu calculei, na prova ela vai ter 6 km por hora de velocidade. 15 sobre 6, 2,5, 2 horas e meia. Porém, a parte da meia hora ele colocou em minutos, meia hora são 30 minutos. Portanto, 2 horas e 30 minutos, que é a alternativa D de Deus. Beleza? Matamos, então, o exercício 4 da página 101. Olha? Jovens, é natural, quando vocês forem fazer os exercícios, vocês têm um pouco de dificuldade. Talvez um ou outro exercício vocês empaquem e não consigam resolver. Por quê? Porque é o primeiro contato que vocês estão tendo com a cinemática. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Façam os exercícios complementares, da atividade complementar 1, depois façam os exercícios do livro. Os que vocês não conseguirem, deixem marcadinho lá, façam um xizinho, separem, que daí na aula da semana que vem eu resolvo eles com vocês no quadro. Tá bom? Se não der tempo de fazer todos no quadro, eu resolvo no papel e posto a resolução para vocês lá no Google Drive. Enfim, a gente dá um jeito de vocês chegarem a esse raciocínio. Mas eu acho que de todos que tem ali, são 10 no livro, talvez 5 a gente precisa fazer juntos, 50%, mas dá tempo de fazer em uma aula daí. Tá bom? Então, eu aconselho fortemente que vocês comecem pela lista complementar. Beleza? Galera, é isso que eu tinha planejado para nós conversarmos nessa aula de hoje. Nós temos ainda 6 minutos de aula. Então, vou encerrar essa aula aqui e nós continuamos nossa conversa lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Obrigado pela atenção, jovenzinhos. Me dê um tchau bem bonito aí da casa de vocês e até a próxima.